Estamos aqui então na nossa live de devocional com arte. Faremos hoje então a nossa arte devocional, né? Na sequência das nossas leituras bíblicas, estamos lendo hoje, inclusive são salmos, alguns salmos que nós temos para ler hoje, os Quais são os salmos de hoje, gente? Porque nós vamos ilustrar o Salmo 77, tá? Então, nós vamos ler aqui o Salmo 77 e vamos fazer a nossa arte, tá bom, gente? Então, vamos lá dar graças a Deus por esse tempo maravilhoso na presença do Senhor e vamos estudar um bocadinho sobre isso, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou orar, então. Já deixa o teu material aí separado para a gente fazer nossa arte do dia de hoje, hein? Deus, obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada pela oportunidade que temos de estarmos em Tua presença, de desfrutarmos dessa presença, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos contemplar a Tua beleza, para que a gente possa aprender, Senhor, e desenvolver uma fé consistente no Senhor, Pai. Uma fé que nos leva para este lugar de maturidade, Senhor, onde nós não somos mais guiados por aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos, Pai. Consagramos esse tempo a Ti, Senhor, fala conosco e ajuda-nos nesta caminhada para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Amém, minha gente. Então, vamos lá para esse salmo aqui, o Salmo 77. A leitura de hoje, quem tem aí a leitura de hoje, pode colocar aqui para nós, por favor? A leitura do dia de hoje. E dentre eles está o Salmo 77, tá? Então, para a gente começar essa nossa leitura de hoje, a gente vai observar aqui que esse salmo aqui é um salmo de Asaf, tá? Ó, né? Aqui, ó. Já temos ali, ó, 73, 77 e 78. Ótimo. Essa é a nossa leitura do dia de hoje, tá? O 73, o 77 e o 78. Então, a gente vai observar que todos esses salmos da leitura de hoje, assim como nós fizemos o nosso estudo de salmos dessa semana, né? Que foi na quinta-feira, nós falamos sobre os salmos dos filhos de Corá e fizemos um estudo ali sobre eles. Então, hoje eu gostaria de falar um bocadinho sobre esse aqui. Quem é esse Asaf? Para que a gente possa, né, entender sobre quem que é ele, né? Vou pegar um lápis aqui. Sobre quem que é esse Asaf. E ele foi um daqueles que o rei Davi nomeou como líder ali da música, do canto, né? Ele também era um levita e a sua família também levitas, né? E eles eram ali, eles trabalhavam ali dentro né? O serviço deles estava a dispor do tabernáculo e do templo do Senhor. Então, Asaf também era músico, um levita, tá? Então, quando a gente vai ver, e eu quero ler com vocês aqui, ó, eu vou deixar marcado aqui em Salmo 77, e vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, tá? Lá em 1 Coríntios capítulo 6, deixa eu pôr aqui. Com arte, deixa eu colocar o texto. Opa, Salmo 77. Tá? Ó. Então, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, aqui vai falar sobre os filhos de Levi, né? Então fala assim, ó, os filhos de Levi, os descendentes de Levi. Então, dentro dessa genealogia aqui, né, que são justamente os levitas, é que faz parte
o Asaf, tá bom, gente? Então, ele faz parte aqui desses descendentes. Quando a gente vai vendo, à medida que a gente vai lendo e compreendendo, por isso que eu quero trazer para vocês sobre quem é ele, da onde que surgiu esse Asaf, né? Então, dentro dessa genealogia, que começa aqui no capítulo 6, versículo 1, a gente vai ver os descendentes de Levi, tá? Então, a gente vai lendo vários nomes aqui dos descendentes de Levi, e quando a gente chega ali no versículo 39, ó, tá vendo, cantores? Na minha Bíblia aqui tem o título, tá? Algumas Bíblias têm título, algumas não têm, mas aqui a gente entra nos cantores levitas. Aí a gente vai lá pro versículo 39. Olha lá, versículo 39. E aqui nós encontramos quem é o Asaf. Olha só. Cadê? Aqui, ó. Seu irmão Asaf estava à sua direita, era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, tá? Dentro da genealogia nós encontramos aqui o Asaf. Esse aqui, né, é justamente o Asaf que nós vemos ali nos textos bíblicos, nos Salmos, aquele que escreveu. Então a gente vê que ele fazia parte, ele era um levita e fazia parte dos cantores, aqueles que ministravam dentro do templo, né, que conduzia o povo nos louvores, nas músicas. Ele, então, era um dos músicos que Davi nomeou lá dentro do templo, tá? Então, lá para frente, um bocadinho mais, em 1 Crônicas, capítulo 15, aqui, ó. Aqui, ó. 1 Crônicas, abre lá comigo, olha só, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, tá? Então, aqui em 1 Crônicas, é por isso que nós estamos lendo agora os Salmos de Asaf, tá? Dentro desse texto aqui de 1 Crônicas, nós já estamos aqui dentro do reinado de Davi, tá? Esse é um texto, 1 Crônicas, capítulo 15, é um texto que está dentro do reinado de Davi. É por isso que a gente está vendo agora, dentro da nossa leitura bíblica em ordem cronológica, alguns salmos, né, inseridos dentro da linha do tempo, enquanto Davi é rei, tá? Então vamos ler aqui a partir do versículo 16. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, diz assim, ó. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos de música, com alaúde, harpas, por aqui, ó, símbolos, fizesse ouvir e levantasse a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jaziel, Serimatote, Maamote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifelel, Miqunéias e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze, tá? Olha só que coisa linda, gente. Aqui está, né? Então, nós vimos aqui que Asaf era um desses que era levita, era cantor, e ele foi nomeado por Davi, né, como um dos líderes ali que os conduziam às músicas no templo, tá? Vamos ver também que Asaf, parabéns para o Asaf que nasceu hoje, né, gente? Parabéns, Deus abençoe, viu? Olha lá. Então, eu quero que vocês anotem aí, né? Se vocês quiserem anotar, quais são, vamos voltar lá para os salmos de hoje, o Salmo 77, que é um salmo de Asaf. Asaf, então, ele escreve o Salmo 50, tá? Vou voltar aqui, ó. Salmo 50. Anote aí os salmos agora que eu vou passar para vocês sobre quais são os salmos que ele escreve, ó. Salmo 50, tá dizendo aqui, ó, Salmo de Asaf, tá?
o 50 e depois a partir do Salmo 73 até o 83. São os salmos de Asaf, tá? Anote aí, do 73 ao 83. São salmos de Asaf. Olha que coisa maravilhosa, gente. Não é bom isso? Eu amo, gente. Eu amo esses estudos assim que a gente faz, tá? Então, anote aí os salmos de Asaf. Quem pode colocar aqui para nós, para ficar escrito aqui direitinho? Então, é o 50 e depois do 73 ao 83. São os salmos de Asaf, tá bom? Agora, que a gente já fez essa introdução, nós vamos para o texto de hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre esse Salmo 77. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ler aqui nessa Bíblia, porque eu gosto desta daqui. Amém, gente? Fê, coloca para nós aqui, amiga. Ali, a Cris já colocou os salmos de Asaf. Ótimo. Isso mesmo. Ótimo, gente. Isso. Então, fechou. Esses são os salmos de Asaf. Então, vamos ler esse 77 aqui. A gente já sabe em que período que ele atuava, né? O que ele fazia, quem ele era, que tribo pertencia e que ele tinha sido nomeado justamente pelo rei Davi. Gente, que coisa maravilhosa, né? É muito bom isso. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Sobre a vida de Asaf, né, dizem que ele passou por muitas dificuldades, mas ele buscava sempre em Deus. E a gente vai ver muito sobre isso. Como eles, gente, olha só que coisa interessante. Como essa semana nós estudamos na quinta-feira sobre os salmos dos filhos de Corá, né? Fizemos a leitura do dia, no nosso Oba do dia, né? E estudamos um pouco sobre eles e vimos que os salmos deles trazem a característica do cenário que eles viviam. E assim Asaf também, vocês vão ver, gente, é demais como eles falam do templo. Por quê? Porque eles ministravam ali dentro. E isso é muito maravilhoso quando a gente começa a perceber. Então diz assim, ó, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Lembra? Quem que nós falamos que o nome significa aflição? Me contem aí, quero ver se vocês estão ligados aqui comigo. Quem é que o nome significa aflição? Qual é o nome? Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas, da antiguidade. Considero também nas tuas obras. Ai, gente! Isso aí, gente, que coisa linda! Jabes, muito bem, gente, que nós vimos lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, né? Isso aí. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. Olha só,
Olha só, vocês são demais, gente. Isso aí. Olha lá. Então, o que que a gente vai ver como característica dos Salmos de Asaf é que ele começa, né, trazendo o desconforto e a dificuldade que ele tem, até mesmo diante das circunstâncias que ele vive. Nós vamos ver que muitos dos salmos dele vão começar dessa forma. Começa com uma dificuldade, com uma circunstância difícil, onde ele olha, às vezes, muitas vezes, outras pessoas que não servem a Deus prosperando, entre aspas, né? Prosperando, e ele olha, né? E às vezes a prosperidade que ele vê ali daqueles que estão servindo não é da mesma forma. Então, a gente vai ver essa característica nos Salmos de Asaf, que é justamente isso. Ele começa trazendo um desconforto, trazendo uma circunstância difícil, às vezes um silêncio de Deus, e depois ele vira a chave, gente. E depois ele vira a chave. Isso é muito maravilhoso. Ó, nós vimos desde então aqui, né, toda a dificuldade aqui que ele estava trazendo. Mas chega no momento que ele vira a chave. Versículo 10, começa aqui a virada de chave. Mudou-se, não, aqui ainda tá, né? Recordo, aqui ó, versículo 11, ele começa aqui a mudar o seu olhar, olha só. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas na antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Olha isso. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Aí ele vem para cá, ó. Deixa eu pôr para cá. Ó. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-se as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do seu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os seus vestígios. O seu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Olha isso. Então, gente, é muito maravilhoso quando nós lemos, né? E nós, o que acontece? Muitas vezes nós não viramos a chave aqui, como a gente está falando sobre Asaf. Tem um salmo de Asaf, que é o Salmo 73, que eu assim amo, e eu quero fazer uma coisa com vocês aqui. Eu quero deixar um exercício para vocês que estão comigo aqui, para vocês verem qual é, mas não coloquem aqui, tá? Porque senão vai ficar a resposta para as outras pessoas. Eu quero que vocês façam e vocês só me sinalizem aqui, encontrei o versículo, tá? Só falem isso, encontrei o versículo. Lá no Salmo, eu nem vou abrir a minha Bíblia aqui, porque eu tenho já esse versículo, inclusive, marcado, porque é maravilhoso demais. O Salmo 73. Você vai procurar qual é o versículo que tem a mudança de chave. Ele começa falando das circunstâncias difíceis, como as pessoas que não servem ao Senhor, como parece que elas prosperam, e depois a mudança de chave, né, quando ele realmente entende e começa a olhar com a ótica do Senhor, tá? Existe um versículo lá que é a mudança, então você só vai dizer aqui para mim, encontrei o versículo. Mas você pode fazer isso depois, tá bom? Hoje nós vamos ilustrar, o nosso versículo de hoje vai ser o versículo 13 do Salmo 77. Ai, meu Deus do céu, eu amo. Falar do que, gente? Falar de santidade. E esse versículo aqui hoje, já achou? Encontrou? Ai, que legal! Não coloquem o versículo aqui, gente, só digam lá. Não é maravilhoso? É sensacional, gente! Ai, que coisa maravilhosa! Não coloquem, tá? Olha só que legal. Aí no final, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Deixa aí. Tá? Então aqui, ó. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. É isso que nós vamos, então,
ilustrar no dia de hoje. Que o caminho do Senhor, e o que significa? Encontrei. Aida, encontraste, amiga, hermanita. Não é maravilhoso, gente? É muito bom, é muito bom. Ó, então, eu vou colocar aqui e a gente vai ilustrar aqui. Então, hoje, eu peço para vocês terem um pedacinho de papel. A gente só vai usar esse pedacinho de papel e uma tesoura para a gente fazer um molde, tá? Então, qualquer pedacinho de papel que você tem aí, para a gente fazer um molde, tá bom? Porque a gente vai ilustrar esse versículo. Ai, gente, que lindas! Isso aí, gente. É muito bom. Ó, então, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenhar hoje, gente, como a gente vai falar de caminho, né? Aí eu pensei, o que a gente vai fazer? Um desenho bem vintage. A gente vai desenhar uma botinha, como se fosse uma menina, uma botinha, um pé, né? Teria que ser um pé, mas esse pezinho vai vir com uma botinha, tá? Então a gente vai desenhar uma bota aqui bem vintage. Por isso o papel, para que a bota fique, porque quando eu tava fazendo o meu esboço, eu senti a dificuldade de fazer os dois iguais, né? Assim, pelo menos mais ou menos iguais. Então eu pensei, vamos fazer fazemos o molde e fazemos do ladinho para ficar bem semelhante, mais fácil pra gente desenhar, tá bom? Então, só por isso, isso aqui a gente não vai colar, não vai nada, a gente só vai usar de molde. Amém, gente? Olha quanta gente que encontrou o versículo. É muito bom, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer uma botinha aqui, porque essa botinha vai... deixa eu até colocar aqui, ó. Agora eu vou pôr aqui, ó. Salmos 77, 13. Tá? Pronto. Ó, agora vamos fazer lá a nossa botinha. Então... eu vou mostrar para vocês bem o passo a passo como que a gente vai desenhar. Por quê? Porque essa botinha, gente, pode ser que pareça um pouquinho difícil. Mas não é, eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai fazer uma botinha assim, ó. Ai, que coisa mais fofa. Ai, que coisa mais fofa, gente. Vocês viram? Vocês viram, gente? Deixa eu pôr aqui, ó. Olha que coisa mais fofa. Isso aqui é tudo os esboços que eu faço antes, gente, pra gente desenhar. Então aqui, porque eu quero que vocês vejam o final, como é que vai ficar, tá? Bem vintage, pra gente pintar. Então, eu vou mostrar como que a gente vai fazer esse desenho aqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar desenhando assim, ó. A gente vai começar... pegando mais ou menos, sempre é o que eu falo, né? Como a gente já sabe mais ou menos como que vai ser o desenho, olha que coisa mais vintage que vai ficar. Então, só os pezinhos dela. A gente vai ter mais ou menos, separar o espaço da nossa Bíblia, que a gente vai desenhar isso daqui. Então, eu gosto muito de fazer o espaço primeiro. Então, eu vou separar um espaço aqui, onde eu vou desenhar essa canelinha e a bota. Então, eu vou deixar esse espaço aqui, ó. Um pouquinho menos da metade da minha folha, da minha Bíblia aqui, ó. Um pouquinho menos da metade. Então, eu já faço uma linha aqui, porque é daqui que eu vou começar para baixo a minha canelinha. A minha bota, eu vou fazer ela aqui, ó. O que é isso aqui, gente? É só para eu saber o espaço. E a canelinha aqui, ó. Pronto. Eu já sei mais ou menos o espaço que eu vou precisar, tá? Então, é a partir dessa ideia de espaço que eu começo a desenhar. Então, eu vou começar a desenhar aqui. Olha só como que a gente vai fazer esse desenho. Eu vou até tirar a minha Bíblia daqui para mostrar melhor para vocês aqui, ó, que fica mais fácil de ver o desenho. Ó, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse, porque a botinha, ela vai ficar larga embaixo. Então... a gente vai fazer como se fosse um funilzinho, assim. Um funil não, um triângulo.
Ó. Uma garrafinha, um jarro, sei lá. Tá? Ó, tá vendo? Um jarrinho assim, ó. Tá? Ó, eu fiz aqui como se fosse um jarrinho, tá vendo? Um triângulo, só que sem a ponta lá pra cima, ó. Façam assim, ó, porque daí a gente consegue fazer essa botinha. Vocês vão ver como vai ficar linda a nossa botinha. Então, eu fiz esse meu triangulinho aqui, ó. Meu triângulo não, porque não tem a ponta, né? Aí, eu vou pegar aqui e vou dividir em três partes aqui. Então, eu vou fazer 2 linhas imaginárias. 1 e 2. Eu vou fazer mais forte pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Mas façam fraco aí, porque a gente vai apagar. Essas linhas aqui são linhas imaginárias, onde eu dividi a minha forma. Isso aqui é só uma forma pra gente usar de referência. Eu tô fazendo forte pra vocês verem, mas façam fraco aí na Bíblia de vocês ou no caderno de vocês, porque a gente vai apagar isso daqui, tá? Ó, fiz isso daqui. Agora eu vou dar o molde aqui, eu vou fazer vou começar a trazer uma ideia de uma botinha nesse negócio aqui. Que parece o quê, gente? Um jarro, né? Alguma coisa assim. Ok? Então, o que eu vou fazer, gente? Agora eu começo a fazer o quê? Eu começo a dar forma nesse negócio aqui. Que é o quê? Como a botinha, ela é assim, ó, que eu fiz uma botinha assim, né? Então, eu vou começar, ó, eu vou abrir um pouquinho ali, vou vir um pouquinho para dentro e vou abrir aqui embaixo. Por isso, esse formato aqui é a base para nós. Então, eu vou, ó, venho um pouquinho para dentro aqui e depois eu abro lá, ó, que já tá mais ou menos assim. Só que eu não vou deixar assim reto, né? Eu faço assim como se fosse a canelinha e depois eu abro lá, ó. Tá? Agora que a gente, ó, eu só fiz ok, gente, eu só fiz uma entradinha. Bem nesse espaço central aqui, eu faço uma entradinha aqui, ó. Pronto. Vocês vão ver. Agora, essa parte aqui, ó, eu vou puxar e eu venho até aqui, ó, eu faço um U aqui, ó, que é a parte do cadarço ali, ó. Aí eu só faço um U aqui, ó. Eu venho até aqui embaixo e subo lá, ó. Essa parte aqui é a do cadarço. Opa, já tá ficando com cara de bota, gente? Ó. Venho aqui, ó. Agora, essa parte aqui, tá vendo o risco? Essa terceira parte, eu vou fechar aqui, ó. Porque é o bico da minha bota. Ela é mais aberta porque a gente tá olhando pra frente. Então, eu vou fechar aqui, ó. Aí, agora, tá vendo? Ó, que eu consigo desenhar melhor, ó. Ó. Fecho aqui com uma... Tá? E aqui embaixo, agora, dessa parte, o que eu faço? Eu faço o solado dela. Quero aquele solado bem vintage, então aquele solado mais alto. É só descer mais um risco igual, ó. Ó, tá vendo? Eu desci mais um risco igual, vou fazer já as linhazinhas aqui, ó. Vou fazer um risco bem no meio. E aí eu vou fazendo os risquinhos aqui na minha bota, porque essa aqui é o solado dela. Tá? Olha só. Aí eu vou fazer agora os 5 buraquinhos de cada lado aqui, como se fosse do cordãozinho. Então, eu vou pôr assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, nessa aqui coube 6. 5, 6 nesse lado. Eu achei que ia dar 5, mas deu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei que ficou muito cadarço, gente. Eu vou diminuir, vou fazer só 5. Tô sem borracha. Ficou muito juntinho, eu quero mais espaçado. Eita, vou fazer aqui de novo. Esse aqui é só o molde, tá, gente? Então, não tem problema. Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É melhor, ó. Porque daí não ficou tão apertado. 5. Tá vendo que já tá com cara, gente? Aí,
a língua da bota aqui, a gente vai passar um pouquinho pra cá, ó. E vou fazer essa língua meio assim, não bem certinha, como se tivesse gasta mesmo, né? Aí eu vou pôr aqui como se fosse um quadradinho, que é o selinho da bota. Pulando o primeiro buraquinho, eu começo a fazer aqui os fiozinhos, ó. Eu tô ligando os 2 pontos, ó, o cadarço. Aí eu faço o xizinho aqui, ó. Eu vou deixar sem o laço, tá? Se você quiser fazer o laço, você pode fazer. Eu vou deixar assim como se tivesse amarrado pra... Ó, aí agora, tá vendo que agora que já tá com mais cara de bota, eu posso ir... Ó, eu faço uma dobrinha aqui, ó. Eu posso já deixar com mais cara, ó. Tá vendo? Agora que eu já consigo ver mais como que tá ficando esse formato, aí eu começo a... Olha isso, gente. Ai, que coisa mais linda. Aí aqui vai subir a canela, né? Então, vamos fazer a canela aqui, ó. A canelinha, daí vamos fazer uma meia meio... Eu fiz essa meinha meio soltinha pra ficar mais charmosa, né, gente? Mais vintage. Ó, eu começo fazendo assim. E depois eu puxo aqui meio... Como se ela tivesse meio folgadinha, sabe? Ó. Aí faço umas ondinhas aqui, ó, e vai até a bota. Cheia de listrinha. Por quê? Porque é vintage, gente. Esse aqui é só o molde pra nós. Pronto, gente. Ó. Pronto. Eu fiz bem escuro aqui, pra vocês verem bem, tá? Agora eu vou recortar isso aqui. Ok, gente? Eu nem precisava recortar, né, gente? Eu podia colocar ali embaixo e copiar, né? Agora que eu pensei nisso. Ah, tá. Eu já sei por que eu tinha pensado em fazer isso. Porque eu pensei em desenhar o primeiro já na Bíblia. Mas assim fica melhor, fica até mais prático. Nem precisava a gente recortar. Na verdade, a gente podia colocar aqui direto na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho uma borracha. Porque eu fiz bem forte, né? Aqui, ó. Só vou apagar aqui, porque eu tinha feito o espaço ali, né? Mais ou menos essas linhas. Agora, eu venho com a minha botinha que eu já desenhei, ó. E aí, eu coloco ela aqui, tá vendo? Porque daí eu já sei, ó, eu vou colocar uma aqui e a outra aqui em cima, do ladinho. Ai, vai ficar tão lindo, gente. Vai ficar o quê? Super vintage. Ó, tá vendo? Então, já tá. Aí, você pode passar de lápis ou direto a caneta, tá? Eu vou passar de lápis, gente. Eu vou passar de lápis essa e depois eu faço a outra de lápis também. Porque assim, se precisar dar um ajustezinho, eu consigo. Então, eu vou pôr essa botinha mais pra cá. Tá vendo? Nem precisava recortar, gente. É que eu pensei em desenhar aqui a primeira, fazer o molde e fazer a outra. Então, assim, ficou mais prático ainda. Deixa eu ver. Aí. Ó, agora eu vou fazer, tá vendo? Porque como eu já sei como que ela vai ficar, então aqui eu já posso... Vou deixar o modelinho aqui pra vocês verem aí. Ó, que lindo. Gente, que coisa mais linda! Ficou muito fofo. Eu amei, achei super vintage. Então, eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? Vocês viram, gente, que a gente olha assim, a gente acha difícil. Mas quando a gente vai fazendo esse passo a passo que eu fui passando aqui pra vocês, aí fica melhor, né? Não é, minha gente? É, gente. Ó, e daí o que acontece? As linhas que a gente vai fazendo aqui, a gente não tem que fazer bem retinha, a gente faz meio tortinha mesmo. Por isso que a gente vai fazer double line depois, né?
Pra esse negócio ficar, gente, ficar bem vintage que a gente gosta. Ó, daí aqui, ó, eu já começo a deixar ele no formato que eu quero. Ó. Daí eu faço aqui. E as bolinhas ali, né? Os furinhos. Aqui. 5 eu pus. Na minha botinha deu 5 aqui, ó. Sem ficar muito apertada. Ó. Pronto. Essa aqui, aí eu vou fazer a meia aqui. Aqui também. Aí a linguetinha. E o quadradinho aqui. Tá? Pronto, a primeira. Agora eu venho a canelinha aqui, ó. Eu vou fazer essas canelinhas, assim, um risco maior e um menor, porque eu não vou fazer, né, lá pra cima o corpinho. Eu só quero mostrar a botinha mesmo. Então eu vou fazer como uma mais comprida que a outra, como se, né, não tivesse finalizado. Agora eu venho aqui, ó, pro outro lado, tá vendo? E ponho a outra botinha. Aí, eu vou colocar essa outra botinha um pouquinho meio tortinha, assim, ó, pra ficar bem fofa. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Ninguém, né, gente? Fazendo fica mais fácil. Ó, então vou colocar ela aqui, ó, o meu moldezinho. Eu vou pôr bem juntinho da outra que eu já fiz, ó. E vou fazer meio um pezinho meio assim pra dentro, porque eu acho que fica tão fofo. Ó. Então, eu venho e faço a mesma coisa. Ó. Cadê, gente? Ó. Essa botinha, gente, é super vintage. Ó. Aqui. Tá vendo? Ó, fiz aqui a dobrinha da bota, tá vendo? Aí eu faço diferente, cada uma da outra. Pra mostrar a realidade da nossa arte aqui, ó. Esse biquinho também, eu vou fazer umas listrinhas como se tivesse aquelas dobrinhas marcadas, né? E daí aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ficou mais. Ó, 1. Cadê? 3, 4, 5. Aí eu faço a linguinha aqui, ó, também mais pra cima. Sabe aquelas linguinhas com um corinho bem molinho? Então, a gente faz assim, ó, esse quadradinho aqui, e aqui a linha. Você pode fazer o lacinho se quiser, né, gente? Eu não fiz, porque eu vou deixar só assim. E aqui a canelinha aqui, ó. E aqui as linhazinhas. Ó, tá vendo como ficou mais fácil da gente fazer o desenho? Ó,
Porque é um desenho que, quando eu tava fazendo assim o desenho, aí às vezes uma botinha ficava muito diferente da outra. Eu falei, vamos fazer com molde, que daí fica melhor, né? Mais prático pra gente. Então, eu vou pegar a minha caneta à prova d'água, tá? Nanquim, a prova d'água, pra passar aqui, pra cobrir e não ter problema com... Ó, fazer canelinha aqui que eu não fiz. E não ter problema pra borrar depois quando pintar com aquarela, tá? Como essa parte aqui tá alta, então eu vou diminuir um pouco de folha aqui pra não ficar muito alto meu desenho ali, que é ruim de pintar. Então, eu vou tirar um pouco de folha aqui e vou vir pra cá, ó. Tá? Ó, daí eu já posso tirar o meu moldezinho lá de baixo. Eu deixo sempre uma folhinha branca embaixo pra não borrar. Não passar pra baixo, né? Até com aquarela ainda, pra não ficar úmido embaixo. Então, agora, ó, já tá bem prático aqui pra eu só cobrir o meu desenho, tá? Vamos lá, então, gente. Ó, aí eu vou cobrir com essa 04 aqui. Ó, daí eu vou fazendo assim, né? Eu não faço como se fosse um bem certinho, porque não é, gente. Olha isso. Tá vendo, ó? A gente vai dando forma aqui, ó. Viu quando parte daquele desenho fica mais fácil da gente colocar fazer o restante? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eita, meu ficou... Daí aqui... Ó, ainda não tá com muita cara, né, gente? Então, aqui segue a plataforma aqui, né? A base do calçado aqui. Pronto. Essa primeira parte, ó, agora eu vou fazer... Ó. Agora eu vou fazer o quê, gente? O double line, né? Vou só fazer aqui as linhazinhas, porque eu acho que essas listrinhas na meia aqui deu um charme, né? Ó. Agora a double line que vai dar um charme aqui desse desenho, ó. Já começo aqui. Então, double line, o que a gente faz? A gente pega, né? Eu gosto de pegar mais no corpo da caneta aqui, pra não ficar muito preciso o meu desenho. Ó. Por quê? Tá errado? Não. Foi intencional, né, gente? Ó, aqui o bico. E aqui, agora os risquinhos aqui, né?
Gente, muito fofo. Olha isso. Agora os cadarcinhos, eu vou fazer. Vendo que os meus cadarcinhos ficou até meio torto, mas não tem problema. Gente, que lindo! E aqui, né? Tá vendo? Muito bonitinho, né? Super vintage, gente. E agora a outra. Olha só. Deixa eu ver como que vocês estão vendo aí. Deixa eu ver. Tá muito embaixo? Vou fazer aqui em cima, né? Ó. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando, gente. Ah, os comentários, né? Vou colocar mais pra cima agora que eu vi. Você pode fazer na página do outro lado, tá bom, gente? Não tem problema nenhum. Ah, porque a gente vai escrever o versículo, né? Então não tem problema. Ó, agora, deixa eu ver se tá boa. Agora aqui a imagem tá melhor, né, gente? Tava muito embaixo. Ó, agora eu vou pra cá. Mesma coisa, ó. Cobrir as bolinhas aqui. Cinco. E aqui, ó. Aqui. Aí agora eu vou fazer já a double line, porque acho que fica já bem charmoso. Tá vendo? Olha a diferença que fica, né? Com a double line e sem a double line. Então, por isso que... Por isso que eu gosto de pôr. Eu acho que fica mais bonitinho. E gosto que fique realmente essa double line, né? Ó. Ai, gente. Ó, eu faço assim. E agora, vou fazendo o xizinho. E a meia aqui. E aqui. Ai, gente. Ó, vou fazer o cantinho aqui, ó, como se estivesse indo lá pra trás, tá vendo? É um detalhinho aqui, mas faz diferença. Essa pontinha preta, 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 ó. Porque é tipo a sombra lá atrás, tá vendo? Então, ela faz diferença.
ó. Daí a gente pinta esse triangulinho que fica lá atrás, sabe? Ó. Gente. Tá demais, hein? Agora, eu já vou aproveitar aqui para fazer deixa eu grifar já o versículo aqui, ó. Que eu gosto de grifar bem assim mesmo. E agora eu vou fazer o chãozinho aqui, né? Fazer um chãozinho mais pra cima, gente. Vou fazer mais um risco aqui. Mais um pra cá. E aqui em cima, olha. Aqui em cima a gente vai escrever o texto. Tá? Aqui em cima vamos escrever o texto. Ó, o que é, gente, que vocês estão perguntando aqui? O que é? Saindo e entrando. Ah, tá. Da Bíblia, né? Essa Bíblia aqui que eu tô usando hoje é a Bíblia da Anote, da editora Geográfica, tá? Tem a Bíblia da Fé Ilustrada também, que eu tenho cupom de desconto, quem quiser, tá bom, gente? Não é a que eu tô usando hoje. Aquela da Fé Ilustrada, ela não tem os pontinhos aqui. Ela tem a página branca. Então, da Fé Ilustrada tem o cupom, né? Quem quiser. Quem quiser, né, que compre com desconto, né, gente? É melhor. Que é Iane Lipatim 10. Agora vamos escrever Iane Lipatim e o número 10. Ai, gente. Ó, agora a gente vai colocar aqui o texto bíblico, tá? Deixa eu ver. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu virar um pouquinho assim. Para escrever o texto aqui. Ó, então, o que a gente vai... Qual que vai ser o nosso texto, né? O nosso texto é: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever com... Deixa eu ver se tá boa a imagem. Eu vou escrever com letra de... como é? Ai, como que eu... De forma, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Normal. O teu caminho, ó. O teu caminho, aí aqui embaixo, ó Deus, ó Deus, e daí o santidade eu vou fazer cursiva, tá? Eu acho que eu vou puxar esse escrito mais para baixo. Eu vou fazer um cursivo bem grande aqui, só o santidade. Eu vou puxar esse escrito mais pra cá, gente. E já vou puxar um pouquinho mais pra cá, porque eu vi que ele ficou apertado ali, ó. Ó. O teu caminho, ó Deus, e daí aqui o santidade. Eu vou aproveitar esse espaço aqui.
Ai, fazer um bem ousado aqui, gente. Ó. Seu caminho, ó Deus, é de santidade. Vou puxar um pouco mais pra cá. Vou fazer assim. Já vou cobrir esse escrito aqui, gente. Eu vou cobrir com a 04 mesmo. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Dá pra ver? Vamos sim, gente. Vamos fazer, né? A live, às vezes eu faço a live que é letras para Jesus. E a gente precisa fazer mais, né, gente? Vamos fazer de novo, né? Eu vou colocar o celular agora para gravar aqui bem pertinho. Deixa eu ver se vai. Aqui, ó. Vamos ver. Ui, aqui, ó. Porque daí eu coloco aqui. Vamos ver se vai dar certo. Porque daí eu vou mostrar pra vocês. Ai, precisa mais alto aqui. Tem que ser de cima mesmo, gente. Tava querendo fazer uma letra bem pertinho aqui. Aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Eu queria pôr lá embaixo, mas não consegui. Ficar aqui mesmo, tá? Eu acho que dá pra ver, né? Então, ó. Ok. Então, eu vou por aqui, ó. Ó, ele ficou, gente, mais ou menos. Eu vou passar uma double line aqui pra disfarçar aqui umas coisinhas aqui, que uns riscos que eu não gostei muito. Ó, esse A, meu, ficou muito fininho, ele tinha que ficar mais larguinho. Ó, daí eu faço uns risquinhos mais gordinhos aqui, que daí já dá uma disfarçada, né, gente? Ó. Ó, daí já fica melhor, né? E eu tô fazendo com caneta pra vocês verem que às vezes a gente não tem a brush e tá tudo bem, né? A gente pode fazer com caneta também.
O teu caminho, então eu vou escrever agora, ó Deus, é de santidade. Então eu vou por aqui. Porque aqui, se eu fosse fazer com mais, né, com mais calma, eu ia fazer o lápis até ele ficar do jeitinho que eu quero, mas tá bom, aqui vai ficar bem. E o que significa, né, esse caminho de santidade? Eu gosto desse U assim, acho que ele fica bem charmoso esse U. Deus. É. É. Ó. Daí o santidade. Agora, eu vou escrever esse santidade, mas eu vou passar por dentro dessas letras aqui. Então, eu só vou escrever. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos ver. Então, aqui ia ser legal com a brush, né? Deixa eu fazer com a brush. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa, gente. É que eu fico aqui fazendo o escrito e daí eu não vejo. Daí, ó. Não tô falando nada, né, gente? Então tá. Ó, esse D aqui tem que dar mais uma engordadinha. Esse aqui também. Aí aqui, santidade. Vamos lá. Então, a brush... eu vou marcar então uma aula pra gente fazer a aula das letras para Jesus, tá, gente? Vou fazer. Aqui. O D, eu vou passar ele aqui por dentro. Só que eu não vou riscar inteiro, eu vou fazer um risco ali, daí vou descer ele aqui. Ó, como se o risco tivesse vindo aqui, ó. Ó. Agora eu vou engrossar aqui essa. Gente, pode escrever com as letras de caixa alta também, tá? O santidade. Eu que fiz aqui uma firula hoje. Até, ó, aqui ficou muito espaçado e aqui apertou, tá vendo? Não gosto assim, não gosto. Tá vendo? Que ficou muito espaçado e depois apertou aqui. Tinha que ter feito melhor, né? O espaçamento.
Então, assim. Mas também, gente, se eu ficar muito esperando uma perfeição, eu não faço, né? Então, é muito legal a gente fazer, porque senão a gente não faz. Não sei vocês, gente, mas senão eu não faço. Ó. Daí. E aqui sobe fino. Aí, agora a gente vai pintar com aquarela. Fica diferente, né, gente? Então, deixa eu apagar essa parte aqui, que eu quis escrever mais perto das canelinhas aqui. Ó. Daí, aí eu vou pôr aqui o versículo, né? Vou pôr aqui, ó, Salmo. Setenta e sete, 3, tá? Tem uns risquinhos aqui. Aqui eu gosto, porque dá um charmezinho, né, gente? Eu faço uns risquinhos e uns pontinhos, assim. Tá? Pronto. Agora vamos pintar, gente. Tô doida pra pintar. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Deixa eu ver se vocês estão falando. Qual caneta é essa? Essa aqui que eu tô usando é a brush da Tombow, tá? Ela chama esse nome aqui, ó. Ó, é brush pen, tá vendo? E ela não borra com a água, essa daqui. Tem também de outras marcas, tá? Tem essa marca aqui, ó. O que eu falo pra vocês, né? Tem essa marca aqui que é bem boa, ó. Le Pen, tá vendo? Le Pen, dessa marca aqui, ó. Ela também é bem boa, porque qual que é a brush boa para a Bíblia? É que tem a ponta pequenininha. Olha que pequititinha essa ponta. Então, essas são muito boas para escrever na Bíblia, porque a gente não tem muito espaço. E aquelas canetas que normalmente a gente acha nas lojas, quando a gente vai procurar, que são brush, tem da Cis, que são essas daqui, ó. Elas têm a ponta muito grande. E com a ponta grande, o desenho vai ficar muito grande. Eu não gosto. É muito difícil. Quanto maior a ponta, mais difícil de usar. Ó, essa aqui é até da marca da Tombow também, ó. Mas olha o tamanho da ponta. Aí essas pontas grandes aqui, elas precisam de um espaço maior para escrever. Então, não é boa, gente. Não é boa para usar na Bíblia essas pontas grandes, ó. Tá vendo? Essas pontas pincéis aqui bem grandes. Não é boa. É boa essas piquititinhas, ó. Olha que piquititinha essa ponta, ó. E ela é bem firmezinha, ela não é muito mole. Então, você consegue ter um controle melhor sobre a ponta da tua caneta. Deixa eu ver se eu tenho... Aí tem da Unipin, que é boa. Tem uma marca que é aquela que o corpo da caneta é marronzinho. Aquela é mole também, não é boa. Quando é muito mole a ponta, sabe, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui, mas eu acho que eu não tenho pra mostrar pra vocês. Qual que não é boa, que eu queria mostrar. Aí tem uma marca que é bem ruim, gente.
Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, né? Que é uma marca bem ruim. Ai, eu não tenho. Tá lá em casa. Ah, não, aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Essa marca não é boa, gente. Essa marca... Ai, gente, que coisa, né? Mas essa ponta aqui, ó. Essa marca aqui... New Pen, ó. A ponta dela é bem ruim, gente. Olha o tamanho da ponta. É bem ruim pra escrever, sabe? Ela não... Ela parece uma... Você não consegue fazer os traços. É bem ruim essa daqui, gente. Sério. Então, assim, né? Só pra não gastar dinheiro, assim. Aí, se for comprar, a da Unipin é muito boa. Essas aqui da Le Pen, ó, elas têm até um kitzinho, tá vendo? Eu tirei o meu pretinho daqui, ó. Elas têm kitzinho assim, o preço também não é muito caro e ela é maravilhosa. Eu adoro essa daqui. Porque a ponta é bem pequenininha. Aí da Unipin, aí tem outras também, né? Tá bom, gente? Agora vamos pintar, gente. Vamos pintar. Eita, agora que eu vi a hora. Célia, você tá aí, amiga? Ó, então, agora vamos... Deixa eu diminuir aqui pra gente. Pintar. Daí pra pintar, eu vou dobrar aqui. Vou colocar essa folha aqui embaixo. Ó. Ai, que lindo. Ah, vou fazer os risquinhos. Bom, eu vou fazer... Então, assim, o bom para comprar seria primeiro, uma nanquim. Se você não tem nenhuma, compra uma nanquim 04 à prova d'água, tá? Tem da Unipin, ó, tem da Unipin, porque elas são à prova d'água, tá? Então, essas aqui são muito boas. A Unipin, tem aquela do cabo marronzinha, que eu não lembro a marca. Aí tem da Pentel também, a Pentel é muito boa, gente. Também a ponta dela é pequenininha também, para fazer brush ou nanquim, tá? Porque daí já dá pra você fazer tudo. Ó, eu vou fazer os risquinhos aqui, porque esses risquinhos aqui, ó, tá vendo? Dá um movimento aqui, ó. Que é aqueles lá que a gente gosta, né? Ó, aí eu vou fazer aqui, faço uns pontinhos, ó, tá vendo? Esses risquinhos aqui, assim, eu gosto, porque dá um movimento, né, gente? Ó. E aqui também. Tá vendo, gente, que dá um... Ó. Acho que deu. Agora vamos fazer... Vamos pintar, né? Vamos pintar. Então, eu já tô com a minha aguinha aqui. E eu vou pintar essa bota. Eu vou pintar essa bota bem de cor, uma cor bem telha, assim. Tá? Ó, fica legal, né? Esse acabamento. Então, vou pôr aqui bem aqui em cima. Eu vou pegar aqui as tintas. Ó, então, eu vou pegar um pincel mais ou menos gordinho pra pintar a minha bota. Eu vou pintar ela de marrom, gente, pra ficar bem com aquela cara de bota de viagem. Tipo, nada a ver, né, gente? Vamos lá. Daí, é bom o quê? A gente sempre ter um papelzinho, né? Eu vou usar o meu mesmo, que eu recortei, ó. E vou pintar aqui pra quê? Pra fazer pra testar a cor, né? Que cor que eu vou... Ó, ai, gostei, hein, gente? Vai ser essa mesma. Eu já vou direto aqui, ó. Já vou fazer a minha tinta. Gente, uma coisa, né? Quando eu vou usar a tinta, eu não pego a tinta aqui da minha pastilha e passo aqui direto. Ela tem que fazer o caminho seguinte, ó. Eu tiro ela daqui, eu faço a misturinha aqui, ó, com água, tá vendo? Aqui já tá com água, eu ativei. Já tinha um pouquinho dela aqui, eu só ativei. Peguei mais tinta e coloquei aqui.
Aí é essa tinta que eu vou usar aqui, ó, que já tá com água. Pra clarear, eu boto mais água. Pra fazer essa cor ficar mais forte, eu boto mais tinta, tá bom? Então, ó, tô com essa cor aqui já no meu godezinho. Se você não tem um godezinho, você pode usar um plásticozinho, gente. Eu, muitas vezes, aqui eu uso plástico, porque o meu godê tá tão cheio de tinta aqui. Ó, tá ótimo isso aqui. Então... Então, eu venho e faço aqui, né? Ó. Ó. Ó, aí eu deixo bem manchadinha mesmo, gente, que eu acho que esse que é o charme, né? Aquele pincel tá com uma pontinha. Ó, vou pegar outro porque aquele tá com um fiozinho solto. Ó, daí eu venho nessa aqui, ó. Ó, daí pega a tinta lá. Em alguns lugares eu dou mais umas batidinhas, ó. Pra ficar mais forte. Ai, que lindo, gente. Olha. Sabe sim, bora fazer, gente. Não, gente, a gente faz. A gente faz no passo a passo aqui, bem... Nosso passo a passo é bem detalhado, né, gente? Ó. Então, eu vou botar mais água ali. E é sempre bom ter um papelzinho, tipo um guardanapo, ou um pedacinho de papel higiênico, pra tirar o excesso, às vezes, do pincel, sabe? Eu até esqueci de pegar, eu já vou pegar aqui, porque... Só pra tirar o excesso do pincel, às vezes, tá? Vamos ver. Ó, aqui. Vendo que parece que esse ficou mais escuro que o outro, então eu boto mais água. Opa, mais escuro. Ó. E aqui também, né? Vamos lá. Essa arte de hoje, gente, como a gente não fez semana passada, essa aqui tá mais detalhada, né, gente? Tem mais coisa pra fazer nessa. Ó. E agora o bico dela ali, ó. Vou dar mais uma escurecida nesse tom do bico ali. Vou pôr um pouquinho do marrom mais escuro. Vamos ver como que vai ficar. Pra ficar diferente um pouco. Essa parte aqui. Aqui, ó. O pincel é fininho. Gente, olha.
né, gente? Agora, a linguinha dessa coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá. Um negócio aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Agora, a linguinha aqui, ó. Eu vou pegar... Aqui. Eu vou pôr também o mesmo tom, né? Porque é a mesma botinha. Mas eu vou... Acho que eu vou pôr mais escuro um pouco. Só pra... Vamos ver se vai dar certo aqui. Porque a gente faz uma misturinha de tinta, né? Ó. Daí eu vou testando aqui, ó. Eu vou deixar uns espacinhos brancos aqui, ó. Porque eu acho que fica bem vindo. Ó, tá vendo? Meu Deus do céu. Gente, ó. Então, tô com um pincel fininho, porque eu quero pegar esses detalhinhos aqui, ó. Quero deixar uns espacinhos aqui, porque eu acho que vai ficar bem charmoso. Vai ficar o quê, gente? Bem vintage. Ó. Olha isso. Quer ver como esse xadrez aqui que eu tô fazendo vai ficar lindo? Esse vai dar um efeito bem legal. O efeito, deixa eu ver. Olha aqui, gente. Ó, aqui, tá vendo que eu preciso de mais precisão? Por isso que eu tô segurando bem na pontinha aqui, ó. Mas olha só que charme que ficou. Gente, olha isso. Olha o charme, gente. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Vamos lá. Ó, daí eu quero precisão. Então, opa, tá com muita tinta. Vou no papelzinho, só dar uma batidinha que ele já suga ali o excesso. Ó. Daí eu venho aqui. Porque deixando essas partezinhas brancas, gente, que delícia, né? Ó. Olha isso, gente. Que lindo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui... como eu fiz a botinha marrom, eu vou usar o verde no fundo e vou usar a meiazinha rosa aqui, tá? Eu tinha até feito como se tivesse com uma calça aqui, mas agora eu esqueci. Eu não fiz, mas vai ficar só a canelinha mesmo. Eu vou fazer rosa ou amarelo também, ia ficar bom, né? Amarelo e rosa. Deixa eu ver. Marrom. Eu vou usar verde e rosa.
roxo. Acho que vai dar mais destaque, né, gente? Vou pôr um roxinho aqui. Ó, na meinha, tá? Aí, ó, eu venho com o meu godezinho, ó, e daí eu vou ativar alguma cor que eu já tenho aqui. Esse roxo aqui, ó, por exemplo. É só pôr água aqui, ó. Que daí eu já ativo ele. Ó. Tá vendo? Só pus água, gente. Ó, aqui tem mais também, ó. Põe uma água aqui, ó. Acho que eu vou usar essa daqui. Mas, aqui, ó. Tá? Por mais um pouquinho, pronto. Daí, venho aqui, vejo que cor que ficou. Ótimo. Vou pintar a meia de roxo aqui. E vou fazer uma cor sem cor, não. Vocês estão vendo que hoje tá bem detalhado o negócio, hein, gente? Ai, gente. Eu acho que eu vou pintar toda pra não ficar tanto branco. Ah, já sei. Vou pintar com essa cor e depois com mais forte as outras linhas. Não vou deixar branco, não. Vai ficar bem lindo, gente. Ah, vou pôr o rosa, que eu queria rosa. Dá mais destaque. Ó, aqui. E agora... Que daí fica um tom sobre tom, assim. Vamos ver. Gente, a gente vai pintar esse fundo. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha isso, gente, sério. Pronto. Agora, eu vou pintar esse solado aqui, meio que... um cinzinho, eu acho que vai ficar bom, né? Preto, assim. Daí eu deixo ele mais aguadinho, ó, só pra... Ó. Ficou ótimo, né, gente? Sim. Ó, aqui. Cada dentinho desse aqui, ó. Assim. Agora eu vou pintar esse fundo aqui, né, gente? Gente, sério. Sério, sério, que esse negócio tá... Tá o quê, gente? Tá vintage. Tá muito vintage. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui. As pontinhas aqui. Ai, que lindo, gente. Eu amei essa arte. E agora a canelinha, né, gente? Vamos tirar essa canelinha do branco aqui. Eu vou pôr um... Só vou pegar pra tirar uma canelinha aqui do branco. Então,
Esse mesmo cor da bota que eu usei, eu faço o quê? Que eu vou clarear ele, então é só colocar branco. Ou branco não, água. Que daí ele vai ficar bem clarinho. Ó, só pra tirar do branco. Aqui, ó. Pronto. Ó, atrás, como que fica, gente? Às vezes tem gente que pergunta. E essa coisinha aqui, o selinho, tá de verde. Esse selinho aqui. O amarelo. Deixa eu ver. Pronto. Agora eu vou pintar esse fundo aqui. Vou pegar um pincel bem grande, gente, pra poder pintar aqui. Então, tá? Então, eu vou pegar um pincel que tenha bastante cerda, né? Mais gordinho, pra poder ter mais tinta. Então, eu vou pintar aqui em voltazinho dele aqui de verde, tá? Acho que o verde vai ficar bem legal aqui. Então, vou pegar aqui minha aguinha e fazer um verde aqui. Deixa eu ver se já tem algum aqui. Ó, vou pegar algum verde aqui. Ó, tá vendo? Tem alguns verdes aqui. Eu vou ativar e vou colocar mais tinta, porque eu vou precisar de bastante tinta. Mas aqui nem vai caber. Eu vou fazer pra cá. Preciso limpar isso, gente. Eu vou limpar hoje, tá bom? Ó, tá vendo que aqui tá azul? Mas como esse azul tá bem clarinho, eu vou tacar meu verde aqui. Eu vou pegar esse verde aqui, ó. Ai, vai ficar lindo, hein, gente? Vamos ver. Ó, porque bastante tinta, agora eu vou dar uma clareadinha. Tá vendo? Tá bem encharcado aqui, ó. Ó, a piscininha de verde aqui, ó. Agora eu vou ver que tom que vai ficar esse verde aqui. Aí eu pego aqui no meu... Eita, pingou, ó. Da onde que pingou isso daqui? Ó. Que pingou. Onde, gente? Caiu do pincel, eu acho. Tá? Então, agora que eu já tô com o meu pincelzinho aqui bem encharcado. Bem encharcado, inclusive. Até tirar um pouco. Ó, aí... eu vou pondo... assim, eu vou fazer uma sombra aqui ao redor da do meu desenho, tá? Eu não vou pintar tudo, eu vou pintar só assim, ó. Em volta de tudo que eu desenhei aqui. Já acabou aquela piscininha que eu fiz, tá vendo? Acaba super rápido. Ó. Ó, aqui eu passo por cima porque a minha caneta é a prova d'água, tá vendo? Senão não passa, tá, gente? Porque senão vai borrar tudo. Ó, eu vou pôr aqui um pouquinho. Ai, ai. Olha, gente.
isso que eu gosto do pincel grande, porque daí a gente consegue pintar uma área maior, né? Mais tinta, a piscininha lá já acabou. Ai, gente. Muito lindo, né? Então é isso, minha gente. Eu vou esperar aqui para secar um pouco para eu fazer uma foto para colocar lá para vocês verem. E ponham lá, quero ver o de vocês. Eu não apaguei aqui, ó. Pronto. Isso, minha gente. Eu vou esperar aqui secar um bocadinho, enquanto eu arrumo aqui a minha mesa. Olha. Ai, que fofo. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe, que a gente possa caminhar, né? Nesse caminho de Deus, que é o caminho de santidade. Tá bom, gente? Faltou a data, né? A data também eu não posso carimbar aqui, que tá muito molhado. Então, não vou conseguir carimbar aqui, senão vai borrar tudo também. Tá? Opa! E até a próxima, minha gente.